Então tá, gente, é isso aí, o Cacá vai nos passar. Francisco Fragoso, vocês já conhecem, né? Nosso mentor também, Cacazinho, e a turma aí que já se conhece. Pois bem. Poucas associações podem se dar ao luxo de ter essa pessoa sensacional que acompanha e vive essa matéria, né, há muitos anos, que é o Oscar. Ou seja, para nós aqui é um privilégio duplo, né, porque ele é nosso associado, nosso conselheiro, e também requisitado em todo o Brasil aí para falar. O Cacá é uma autoridade, né, e às vezes a gente acha que santo de casa não faz milagre, né, mas não é bem assim. Ou seja, nós temos o privilégio, cada vez que ele vem aqui, cada vez que a gente conversa, né, o material que ele trabalha, o material fonte dele, né, não é um material qualquer, é um material fruto do trabalho de todos vocês, de pressão de todos vocês, junto ao Congresso Nacional, né, de fazer essa derrubada do veto. E o Cacá é especialmente empenhado, né, ou seja, já foi diversas vezes a Brasília, tanto pela HCOR como pela FAAC, né, fazendo esse tipo de interlocução qualificada junto aos parlamentares. A briga não é fácil, eu que não sou, né, recetista, eu que estou de fora, que acompanho, né, eu vejo que realmente é uma briga renhida, né, passou por diversos governos, passou por diversos tempos e contratempos, mas realmente ela está se mostrando assim que está ganhando força. Mesmo que na linha de tempo, né, de 2002 para 2026 nós temos aí um enorme espaço, né, mas para todas as brigas, a gente sabe todos os avanços da história, o materialismo histórico nos traz isso, né, todos os avanços da história sempre foram assim, né, sempre foram de luta, sempre foram de muito arregimentar forças, né, e é isso que vocês fazem hoje em dia, né. Cacá, parabéns pela tua trajetória aí, né, vamos lá, agora é tudo obrigado. Contigo aí, né? É que tu é muito meu amigo, é por isso que tu fala. Agora você é colorado, né? Não, desde eu vendeu. Só tem um defeito, é colorado. Né? É uma realidade. Sem um não podemos dizer. Bom, na realidade, estamos mais uma vez aqui para nós colocar vocês ao par dos acontecimentos com relação ao nosso projeto do 1712, que todos vocês sabem que quem foi admitido na ECT até o dia 31 de dezembro de 1976 é 1712, porque a lei 8.529 é uma lei contraditória, porque no parágrafo primeiro ela diz que serão considerados até 1976, quando chega no artigo 4º, ela diz que somente terão direito ao benefício da complementação da Lei 8.529 aqueles oriundos do DCT. Então, o que acontece? O que acontece é que nós, desde 1999, através desse PL aqui, o 1745/99, a gente vem buscando uma nova redação do artigo 4º da Lei 8.529. Aqueles colegas que foram admitidos como seletista no DCT, que é o meu caso específico, né? Porque eu entrei no Correio em 1º de 10 de 64. Só a Revolução, sei lá se foi Revolução, aquilo, foi instaurado o regime militar e os generais me convocaram para vir para o Correio para botar ordem na casa. Aí, em 1º de 10 de 64, eu entrei no DCT. Então, se vocês têm conhecimento de algum colega seletista, mas que foi admitido no DCT, encaminhe ele para HCOR, porque a Justiça está considerando esse pessoal como beneficiário da complementação através da Lei 8.529. Temos ali o Luiz Carlos Medeiros, o Vilmar Suzin,
o Vilmar lá de Schaefer, o Arnaldo, o Gervásio e alguns outros que me fogem. Então, aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, esse pessoal está conseguindo através do... Acho que já conseguiu. Sim, o Paulo de Tarso, que é advogado de Santa Maria, foi o primeiro, né? Nos colégios. Então, se vocês tiverem conhecimento de algum colega, encaminhe para cá. A semana passada, a gente conseguiu 2. A Neuza... Neuza Rodrigues Cruz. Ela entrou em 68. E o Vanir Leandro. Vanir Leandro, né? O Vanir Leandro. Esse colega é carteiro. Era carteiro. Bom, então, esse é o primeiro passo que... Essa é a primeira e única argumentação que a gente tem, é revogar o artigo 4º. Qual é a nossa atual situação? Nós temos um veto de 2002. O nome do nosso PL é o PL... Que miséria essa casa, nem tinta tem. O que foi? Azul escreve. Tem o PL 06/2002. E o veto que ele recebeu foi o veto 16 de 2002. A origem dele é esse número aqui, tá? 1745, na Câmara. Quando ele foi para o Senado, ele recebeu esse número, 06/2002. Ele está, o veto se mantém até hoje, de 2002 até 2026, quantos anos dá? 24 anos, o veto está no arquivo. Aí vocês podem me perguntar o seguinte, ele já não perdeu a validade, o veto? Não, não perde a validade. Ele é perene. Só tem um detalhe, esses vetos que estão engavetados lá na Câmara, no Senado Federal, eles não trancam pauta. Agora, de 2023 para cá, os vetos trancam a pauta. Então, o que é que acontece? Está sendo só apreciado os vetos do governo do Lula. Né? Porque eles trancam a pauta. Trancam a pauta significa o seguinte, nada vai ser aprovado enquanto o veto não for apreciado. Eles têm 90 dias para ser apreciado no Congresso Nacional, Câmara e Senado. O nosso, como não tranca a pauta, a gente está lá. E para fazer isso aí lá, é preciso que haja um consenso de lideranças para convencer o Alcolumbre, que é o presidente do Congresso Nacional, a colocar esse veto em pauta. Se ele colocar em pauta, ele é derrubado. Se ele for colocado em pauta, ele é derrubado. Agora... Oi? Por que ele é derrubado? O veto é derrubado. Quer dizer, o veto deixa de existir. Aí é a favor do nosso. É nosso favor. Certo? Ficou claro? Então, apesar de todas essas andanças de 2002 para cá, a gente não conseguiu botar ele em pauta. Ele entrou em pauta para ser mantido. E aí, o que a gente fazia? A gente ia num gabinete de uma liderança e pedia o requerimento para tirar o veto da pauta. Aí, numa outra sessão, acontecia a mesma coisa, a gente tinha informação que esse veto vai ser mantido. Então, a gente voltava numa liderança e fazia o requerimento e tirava de pauta.
Por isso que ele está até hoje aí. E por que hoje ele seria derrubado? Porque a gente tem, mais tarde eu vou te explicar, porque a gente tem na Câmara dos Deputados a maioria dos votos necessários, que são 275 votos na Câmara. Em épocas anteriores não tinha isso. Tinha, mas só que nada pessoal. O governo não queria. O governo não queria. Porque funciona mais ou menos assim. Tu tem um partido político que tu tem um número de 50 deputados. Tu é o líder. O líder recebe orientação da Casa Civil. A Casa Civil diz para o líder, olha, esse projeto dos Correios não pode ter êxito. Aí tu conversa com os empresários daqui de Porto Alegre, por exemplo, ele diz, eu sou a favor, mas eu tenho que ouvir o líder. Se o líder diz para ele não vota, ele não vota. Porque geralmente, quando há sessão de vetos, a não ser aqueles presencial, se ele for por cédula, que já foi, já teve, quem vota é o líder. Vai tudo para o gabinete e ele marca. Certo? Pelo que a gente recebeu agora esse mês, a gente teria maioria no Congresso para derrubar o veto. São dois, precisa de 275 e no Senado 41. Mas quando tem exceção de veto, é tudo numa casa só. Geralmente, como o prédio maior é na Câmara, é na Câmara que se reúne o Senado e deputados para votar o veto. Na época... Oi? E seria tanto dinheiro assim que o governo está resistindo de liberar, ou tem uma ideia de termos de valores, o que iria acrescentar de gastos do governo? Olha, com essa política de dados, como é que chama? Lei de proteção de dados, é difícil tu conseguir, junto ao Correio, os valores que tu precisa, inclusive o número de pessoas que serão beneficiadas. Mas extraoficial, seria em torno de 6 milhões por mês. Não seria quase nada, né? Porque a maioria dos beneficiários seria o cargo básico, né? Então a remuneração não é das maiores dentro da empresa, né? Bom... de direito, o senhor colocar em pauta, não precisa ir para votação? Não, ele coloca em pauta para ser apreciado. Apreciado quer dizer votado. Tá? Aí nós precisamos que 275 deputados digam não. Nós precisamos de um não precisamos de um sim. Não ao veto. Sim é manter o veto. Não é derrubar o veto. Tá certo? É isso que a gente precisa. A gente esteve próximo da vitória, eu não me lembro que data e que ano foi. Aconteceu o seguinte, ia ter uma sessão de vetos e o nosso veto estava pautado. Aí eu tenho que também fazer aqui menção ao Canabá, que sempre foi comigo, quer dizer, a gente ia junto para Brasília para trabalhar esse processo todo. O Canabá já é falecido. Esse dia eu fui olhar os arquivos de foto no celular e a maioria do pessoal que ia a Brasília, de outros estados, já estão no andar de cima. Esse nosso veto foi pautado. E eu estava na véspera, a gente sabe qual vai ser a pauta. E naquela noite eu estava muito agitado, nervoso, né? Vamos conseguir, imagina a alegria do Neri, da Alice, da Lisete, todo mundo, né?
Acho que eu vou até desfilar no carro de bombeiro de Porto Alegre, né? Sair do aeroporto, carro de bombeiro. E aí eu fui mais cedo para o Congresso. O Congresso começa a funcionar a partir das 10 horas. 8 horas eu estava lá e estavam gravando entrevista com os deputados, a TV Câmara. E tinha um deputado que estava dando uma entrevista e a repórter perguntou, eu estava num telão assim, olhando. O repórter perguntou para ele, hoje haverá sessão de vetos. Historicamente, nenhum veto é derrubado. Vai se repetir? Ele disse, não. Hoje será derrubado o veto dos empregados aposentados dos Correios. E ela disse, mas qual é o motivo que o senhor chega a essa conclusão? Porque o pessoal do Correio fez um trabalho muito sério, muito educado, e eles conquistaram a maioria dos nossos votos. Eu, particularmente, meu partido tem, digamos lá, não me lembro, 70 votos, mas eu estou fazendo contato com outras lideranças para ajudar a derrubada do veto. E aí, menina do céu, fomos lá para a porta da Câmara dos Deputados esperar o resultado da votação. Aí passou um deputado lá, não me lembro quem foi, aí eu perguntei, e aí, deputado, como é que foi a apuração? Da onde o senhor é? São dos Correios. Lamentavelmente, o projeto de vocês foi tirado de pauta. Mas nós não fizemos iniciativa nenhuma, mas tiraram. E aí, continua até hoje. Faz tempo que tiraram? Eu não me lembro que ano foi. Porque a situação toda que eu falei para vocês é assim, a gente tem que conseguir chegar na Casa Civil do governo, qualquer governo. É ali que é o coração do Congresso Nacional. Dentro dessas andanças na Câmara, comissões, tudo, sempre tem assessor legislativo do Planalto, procurando saber como é que está os andamentos dos processos, aqueles que interessam o governo, aqueles que não interessam, sabe? Então, eles fazem essa pesquisa, digamos assim. Tá? Então, o nosso veto está lá, ele não perde a validade. Se um dia a gente conseguir chegar no presidente do Congresso, porque o Alcolumbre não recebe ninguém, a não ser aqueles que ele tem interesse, né? A gente conseguiu em 2002, e o presidente do Congresso, na época, era o Ramos Tebet, pai da Simone Tebet. Ele nos recebeu por 6 minutos. Quando a gente chegou no gabinete, no gabinete do presidente, ele não estava ainda, mas eles têm um assessor. Como é que chama esse assessor? É um assessor que seria quem comanda o gabinete. Nós sentamos e ele disse, 6 minutos. E quem vai falar? Aí seria o senhor vai sentar aqui, o presidente vai sentar aqui, os interlocutores aqui, 6 minutos. Quando o presidente chegou, ele cumprimentou e tal, em que posso ajudar? Queremos botar o veto em apreciação no plenário do Senado. Era isso que vocês queriam? Então está agendado. Aí deu a data, né? E o chefe de gabinete já disse, senador, o presidente, assim, chegou o cônsul da China. Eu sei o que é o cônsul da China perto do pessoal do Correio, né, senhor presidente? Ele disse, é verdade, isso mesmo. E aí foi a única vez que a gente conseguiu. Depois, teve o Marco Maia, também, que foi presidente aqui de Canoas, né? Que foi o presidente do Congresso, também a gente não conseguiu. Enfim, a gente fez o que tinha que fazer. Uma vez me falaram lá na FACO, numa reunião da FACO, que nós éramos um grupo de amadores. Eu disse, grupo de amadores? Tu não conhece meu trabalho. Eu tenho todos os documentos que vocês imaginam em casa. Tudo. Né? Tem parecer de escritório de advocacia. Pagamos 2 escritórios de advocacia para fazer um parecer sobre a nossa lei. Um foi pago pela ADCAP
e o outro foi pago pela Fentec. Fizemos um café da manhã na Câmara dos Deputados, pago pela Fentec. Aí nós falamos com o ministro das Comunicações, ministro da Previdência Social, ministro da Casa Civil, né? Falamos com quase todo o Congresso, e tu tem que me dizer que nós somos amadores, né? Mas isso aí são coisas de talvez ciúmes, alguma coisa assim, né? Ou talvez ele não tenha se empenhado na época, né? Então a gente fez o que poderia ser feito. Então, isso aí é o que eu queria falar para você sobre o veto. Tá? Então, ele está lá, quietinho. Aí nós vamos falar agora sobre uma nova oportunidade, que é o PL 2271/2026. Esse PL, projeto de lei, ele busca o quê? Alterar o artigo 4º da Lei 8.529/92, dando condições de que quem foi admitido nos Correios até 31/12/76 seja contemplado com a complementação, tenha direito a receber a complementação da aposentadoria. Aí quando esse projeto estava ainda era um embrião, eles me ligaram perguntando o que eu achava. Eu disse, olha, o nosso projeto, 1745, ele levou 3 anos para a gente conseguir aprovar ele. Se tu colocar esse projeto e ele levar mais 3 anos, aí não vai mais precisar da complementação da aposentadoria para o titular, e sim para pensionista. Que, no mínimo, ele coloca 3 anos para ser a tramitação. Cada comissão é composta, em média, de 50 deputados. 25 titular e 25 suplente. Significa o quê? Que tu tem que ir para Brasília e falar com 50 deputados para votar a favor do projeto. Aí, um projeto, normalmente, o rito de um projeto são 4 comissões. A primeira comissão é que define se ele vai continuar ou vai ser já arquivado, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ele vai dizer se o projeto atende à Constituição ou não. Aí, se ele disser que sim, aí ele é votado. Aí ele passa depois para a Comissão de Finanças. E depois vem uma outra terceira... Bom, são 4 comissões. E aí eu questionei ele o seguinte: dinheiro para te manter em Brasília durante um trabalho de convencimento. Vai ter que pagar o transporte, vai ter que pagar diária e hospedagem. E tu não pode ter, como a gente tem atualmente, uma pessoa só em Brasília trabalhando, que é o Carlos de Minas Gerais, que tem um apartamento em Brasília, e ele vai, por conta dele, fazer o trabalho lá. Vai diariamente. Diariamente. Aí... Cacá, deixa eu perguntar uma coisa. Não pode. Só a Lisete pode. Esse PL 2271 de 2026, quem é que encabeçou, digamos, qual partido? Quem saiu da onde? Bom, o embrião, digamos assim. O embrião foi assim. O pessoal de Santa Catarina, através do deputado do PT, Pedro, não sei se é Pedro Isalce. Não lembro. Eu acho que você... Acho que é Pedro Isalce, né? Tu tem o nome aí, Mirta? Não? Deixa eu ver se tem aqui.
Bom, o Pedro Exausto foi que recebeu o pessoal de Santa Catarina, através do Aguiar, que é um colega nosso também, 1712, que faz parte lá do Partido dos Trabalhadores de Brasília, em Santa Catarina, conseguiu que ele convencesse um outro deputado a apresentar isso para ele, que é o Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais. Ele que apresentou o projeto 2271. Bom, em vista do que eu falei, das comissões temáticas, o tempo que a gente ia perder, o tempo que a gente ia despender para conseguir fazer esse projeto andar, né? O custo financeiro disso, que poucas associações têm condições de mandar alguém para Brasília, né? Que tem associações que têm dificuldade financeira até para pagar aluguel e água, luz e telefone. Tem associações que a diretoria paga esses custos, sabe? Eles não têm recurso. E aí, então, através do André Figueiredo, do PDT do Ceará, Mauro Exinger, do PDT de Minas Gerais, a Laura Carneiro, do PSD, do Rio de Janeiro. Tá aqui o nome do cara. O Leonardo Monteiro, que foi quem apresentou o projeto, o Pedro Uscal, do PT de Santa Catarina, e a Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina. Esses apresentaram um requerimento para que o projeto tivesse caráter de urgência. Urgência significa o quê? Que ele não passa em comissões temáticas. Ele ele é decidido no plenário da Câmara dos Deputados. Mas para que esse projeto recebesse, digamos assim, um selo de urgente, ele precisaria de um número de assinaturas. Então, o número de assinaturas era 257 assinaturas para um projeto ser encaminhado como projeto de urgente. Que tem projeto urgente, tem urgente e urgentíssima, mas urgente e urgentíssima só é da presidência. Então nós precisávamos de 257 assinaturas para que esse projeto fosse classificado ou recebesse um selo de urgente. Aí que eu digo que se o veto fosse colocado de pauta, nós derrubaríamos o veto. Porque nós conseguimos, nessas 457, nós conseguimos 461 assinaturas. É que o veto, você falou? É que o veto depende do Alcolumbre. É do presidente. Então, esses 461 assinaturas, não foi o deputado por deputado que assinou, foi o líder que assinou pelos liderados. Só o Centrão contribuiu com 273 assinaturas. Mais da metade. Sim. Certo? Então, praticamente todas as lideranças partidárias assinaram esse projeto como urgente. Então, se ele agora tem uma outra etapa, ele foi feito o requerimento para que ele seja considerado urgente. Aí, o requerimento 3458 pede que ele seja lido na Câmara dos Deputados e reiterado como urgente. Tá? Então, essa leitura desse requerimento de 3458 ainda não foi lido na Câmara dos Deputados. Depois que ele está hoje na mesa diretora da Câmara dos Deputados, já junto com o Hugo Mota, a mesa diretora. No momento que o Hugo Mota liberar o requerimento de leitura, ele vai ser lido no plenário da Câmara, aprovado como urgente ou não.
certo? Mas como tem esse número de assinatura aqui, eles não vão votar contra aquilo que eles assinaram a favor. Então depende agora da leitura desse requerimento na Câmara dos Deputados. Aí ele começa a ter o seu rito. O que ele vai acontecer com ele se ele for aprovado como urgente? No próprio plenário da Câmara, vai ser escolhido um relator, ele vai fazer a leitura e a aprovação do projeto e é votado. Então, aí nós precisamos na maioria, seria 50% mais um, né, para que o projeto seja aprovado na Câmara dos Deputados. Passando dali, ele vai para o Senado. Senado também vai como regime de urgência, vai direto para o plenário do Senado. Pode o Senado fazer emenda, né, em alguma coisa, aí ele retorna para a Câmara. Mas geralmente vai acontecer o quê? Quando houver essa reunião agora a leitura do requerimento no plenário da Câmara dos Deputados, aí a gente pode colocar no PL 2271 a redação final. Eu, particularmente, pedi para um advogado que entende dessa lei 8.529, porque ele foi um dos beneficiários, hoje ele trabalha com esses processos, que é o Paulo de Tarso, né? Eu pedi para ele fazer uma redação jurídica no artigo 4, para que não venha acontecer o que aconteceu conosco, né? Que nós estávamos indo bem na lei, quando chegou no artigo 4. Então, tem que ser uma coisa assim que não me gere dúvida. Que alguém, a própria AGU, né, a Delegacia Geral da União, venha contestar que o artigo 4 infringe alguma lei constitucional, aquela coisa toda, né? Então, a gente está esperando que isso aí seja lido no Congresso. Outra coisa, vai seguir a derrubada do veto e essa lei Não. juntos ao mesmo tempo? Eu me posicionei hoje sobre essa situação, porque nós temos um grupo, né, que ou a gente fica só no veto ou fica no PL. Porque as duas coisas não cabem. Porque um dia eu vou chegar num gabinete lá em Brasília e vou dizer, olha, estamos aqui para derrubar o veto. Ah, não, conta comigo. Aí no outro dia eu vou lá, estamos aqui para o PL. Afinal, o que vocês querem? Querem derrubar o veto ou querem um novo PL? Sim. Né? Como esse aqui não tem validade, não tem prazo de validade, o veto, vamos então no PL, porque será uma coisa mais rápida e mais acessível, porque enquanto houver essa decisão do presidente do Congresso, do Alcolumbre, de não pautar os nossos vetos, de não traga pauta, o que pode acontecer com o nosso veto é o seguinte: um dia um assessor capacitado da presidência do Senado disse, senador, nós estamos com um estoque aqui de 3 mil vetos. Quem sabe a gente bota esses vetos em pauta para manter o veto, aí limpa a pauta. Entendeu? Pode acontecer isso. Pode acontecer. Então, fica uma coisa assim que, pô, os pessoal não sabem o que querem. Vocês querem derrubar o veto ou vocês querem o PL? Eu me manifestei da seguinte forma: a gente tem que definir um objetivo principal. Ou é o veto ou o PL. Né? Então, eu estou apresentando para vocês aqui as duas circunstâncias. Se me perguntar para mim qual é o mais fácil e menos oneroso, é derrubar o veto. Qual é o mais difícil? Derrubar o veto. O PL está lá, está com pedido de encaminhamento de urgência, certo? Então, o que a gente fez? Eu tenho um computador em casa e tenho uma cadeira que eu sento para fazer os e-mails.
Quando o meu cachorro deixa, eu consigo sentar na cadeira e mandar os e-mails. Agora, quando ele implica, não, ele é desse tamanho assim, grande, forte, e adora a minha cadeira, não sei porquê. É? Vai, deixa a cadeira pra ele. É? Não, eu tenho feito os e-mails em pé. Não, então a gente fez assim, ó. Eu peguei aqui, ó. Então não é mais a mulher que manda em casa, é o cachorro. Depois da mulher é o cachorro. Primeiro é a mulher. Sempre foi assim, né, Lisete? E é brava. Ah, e é brava. Eu vou fazer uma confidência íntima. Eu sou diabético. E em função da minha diabetes, eu comecei a ter problema dentário. Começou a afrouxar meus dentes. Hoje eu estou com um implante. E às vezes sai um assobio, ou outras vezes tranca, sabe? E eu gastei um dinheiro bem alto para fazer isso aí. Não é que a minha mulher me deu um soco na boca. Aí eu encontrei a dentista no supermercado e ela disse, e aí, senhor Oscar, está se adaptando com os dentes? Tô. Aí ela disse assim, e como é que o senhor sente? Eu disse, olha, eu acho que ele é bem forte, porque a minha mulher me deu um sopro na boca e não quebrou nenhum. Não, essa parte da diabetes é verdade. Mas e ela, ele bateu mesmo? Bateu? Sim, tem ocorrência policial. Tô aqui, hein? Vou contar pra Regina. Sim, mas pode contar. Não, mas falando de negócio de mulher, o cara tinha uma mulher muito bonita e era muito ciumento. Ele era muito ciumento? Ele era muito ciumento, porque ela era muito bonita. Aí o que ele fazia? De manhã ele ligava para ela e dizia, só te ligando só para te dizer bom dia. E ela, meu amor, bom dia, bom dia. Aí ele perguntava, aonde tu está? Estou em casa. Então liga um aparelho aí para me escutar. Ela ligava o liquidificador e botava o telefone ali. E de tarde era a mesma coisa, no outro dia era a mesma coisa, ela sempre ligando o liquidificador. Aí um dia ele liga para casa e o que acontece? A empregada atende o telefone e ele pergunta, a Lisete está aí? Não, a Lisete não está. Mas aonde que ela foi? Não sei, ela pegou o liquidificador e saiu. Pegou o liquidificador e saiu. Voltando que hoje é quinta. Hoje, não, é que hoje não tem lixeiro lá em casa, não passa caminhão, aí o portão é fechado às 5 horas. Depois. O senhor não dá a chave? Não, ela não me dá a chave. Não, porque amanhã é sexta, né? Amanhã tem lixeiro. Quando ela abre o portão para botar o lixo na rua, sai eu e o cachorro correndo. Hoje é quarta. Bom, pessoal, agora eu peguei a lista de todos os deputados do Rio Grande do Sul, tá? Aí depois eu vou passar para vocês, através do Fabrício, que está interrompendo a reunião. É uma boa causa? Tá. Então eu tenho aqui a relação dos gaúchos que estão no Congresso Nacional, são os deputados. E aí eu fiz
Só para saber. Aí eu fiz uma... Eu fiz uma carta que depois eu pedi pro Fabrício copiar. Pode colocar ali. Cerveja não tem, né? Eu fiz uma carta para todos os deputados do Rio Grande do Sul. Ou eu trouxe. Pedindo apoio para que esse requerimento 3548 seja lido no plenário da Câmara, que seria o início da tramitação desse projeto, né? Então eu fiz para todos os deputados e fiz uma relação aqui, ó, uma planilha de líderes do Congresso, que também eu mandei a mesma carta, né? Só troca o título. Né? Tem uns que, quer dizer, troca o título, não troca só o nome, que por enquanto a gente só vai trabalhar na Câmara dos Deputados. Então, para cada líder e para cada deputado aqui do Rio Grande do Sul, eu fiz uma correspondência e mandei via e-mail, pedindo o apoio a esse requerimento. Eu fiz essa semana que passou para eles. Aí eu vou pedir para vocês o quê? Que vocês peguem essa relação de deputados e lideranças e encaminhem aquele e-mail. Se alguém quiser mudar alguma coisa, fica à vontade. Eu procurei fazer um texto pequeno, porque não adianta fazer 4, 5 páginas, eles não leem. E uma outra coisa que acontece no Congresso é o seguinte: se o assunto está repetido, eles não imprimem. Eles imprimem um só e colocam na mesa do deputado. Tá? Então, eu já tinha falado para vocês, aí vocês podem dizer assim, ó, mas eu não sei os e-mails dos deputados. Então vai de novo. Tá todo mundo de celular aí? Sim? Vocês pegam o celular de vocês, pode ser, e entra lá em Gmail. Entra no Gmail. O meu tá lá na salva. Tem uma pessoa muito disciplinada. Vai sair a portaria, todos têm direito à complementação, exceto Dona Marley, que na época da reunião comia pipoca. Tá, conseguiram entrar aí no Gmail? Tá. Aí tu quer mandar um e-mail pro Osmar Terra. Aí como é que tu vai saber o e-mail dele? Então é assim, ó. DEP, tá? Osmar Terra, @ estão acompanhando aí? @ Câmara, não, só Câmara, .leg, que quer dizer legislatura, BR. Tudo minúsculo, né? Apareceu aí? Depois do leg não tem ponto, né? Leg.br. Não tem que pôr um ponto lá. Ficou junto aqui. Né? Tudo minúsculo. Então, essa relação aqui de deputados, que vocês vão receber, não é necessário tu ter o e-mail dele. Porque tu vai escrever nos outros a mesma coisa. Claro que não é o Omar Terra, né?
Aqui, ó, agora, Partido dos Trabalhadores. Será bom gasto, tudo maiúsculo, tudo junto. O que funciona aqui é o DEP, o arroba, a Câmara e o LEG, isso aqui. Aqui muda o nome. Então, tu não precisa ter tem que saber quem são os deputados para te mandar, porque essa lista aqui, por exemplo, não tem o e-mail, mas usando esse sistema, vocês conseguem. Quando é Senado, aqui, em vez de deputado, vai ser S-E-N. E aqui na Câmara, Senado. Se chega na... Se chega no... Deu certo para todos vocês que tentou fazer? Tu não deu, Francisca? Hã? Não, mas é isso aí, a essência. Tá? Agora... O pessoal de Santa Catarina está fazendo a mesma coisa, provavelmente. Santa Catarina... Esse trabalho também está sendo feito pelo pessoal da nossa co-irmã, a ADCAP, né? Pessoa da dona Mita Terezinha dos Anjos, que é a presidenta do conselho. Porque o que eu vou dizer para vocês? Esse trabalho de peregrinação ou trabalho político, ele tem que ter a união de todas as categorias representativas dos empregados, tanto o sindicato como o FENTEC, FAACO, a ADCAP, né? Porque é um trabalho que vai beneficiar todo o universo de funcionários dos Correios. Eu não vejo distinção no trabalho de uma entidade ou de outra. A gente tem que estar junto. Até porque o pessoal da ADCAP tem o conhecimento desse trabalho. É uma entidade também bem representativa, principalmente em Brasília, através das audiências públicas que são realizadas lá. Então, é isso. Agora, para nós, eu digo nós, mas eu estou em outra situação, porque eu sou do DCT, né? O meu processo foi para o Superior Tribunal de Justiça e foi definido. Mesmo lá no nível mais superior, o meu foi definido. Mas é um direito que eu acho que nós fomos prejudicados desde o início da lei. Por quê? Porque nós, na época que foi elaborada a lei 8.529, nós éramos muito jovens e não dava atenção para essas coisas. Associação, isso aí não vai dar em nada. Não, isso aí não. Né? E aí a gente nem foi perguntado, na época, né, se a gente queria participar de alguma coisa. Né? Foi uma lei que foi feita e mal feita. Uma ocasião... Nem se sonhava com isso. Uma ocasião, lá em Brasília, a gente foi falar com o Roberto Magalhães, que foi o autor da lei, e ele disse, a gente perguntou, né, por que o senhor colocou esse artigo 4 na lei? Ele disse, não venham reclamar para mim, porque eu recebi isso pronto. Então vocês reclamem para os colegas de vocês. Bem isso ele disse, certo? Então, pessoal, se vocês perguntar se eu acredito, eu vou dizer que eu acredito. Porque... Não, sabe por quê? Em 1999, foi a primeira... acho que foi em março, coisa assim. Não me lembro... o mês eu não me lembro, mas o ano eu me lembro. Na primeira audiência da lei 1741, eu estava em Brasília. Estava eu e o Canabá lá, visitando os políticos do Rio Grande do Sul.
Um dos que iam votar nessa comissão era o Roberto Argenta, o dono da Calçada do Beira-Rio. E aí eu fui no escritório dele lá em Novo Hamburgo, o escritório político, né? Falei sobre a lei, ele disse, não, eu vou apoiar vocês, pode votar comigo. Mas isso aí foi. Você apoiou mesmo? Foi pelo Henrique Cardoso. Você mandou embora. Aí quando a lei foi para as comissões para ser votada, eu e o Canabás estava em Brasília. E aí eu fiquei casualmente do lado do Roberto Argenta. Em pé, né? Porque é só os deputados que têm assento, jornalistas, aquelas coisas. Aí quando ele foi chamado para votar, ele perguntou para mim, o que eu digo? Diz sim, só isso, tá bom. Então, pessoal, eu desde 1999, eu estou nessa peregrinação. A última vez que eu parei foi quando houve o impeachment da Dilma. Que aí ficou aquela confusão em Brasília, que a gente não sabia o que ia acontecer, né? Aí foi que assumiu o Michel Temer, aí fechou tudo mesmo, né? Mas, do contrário, a gente sempre esteve lá fazendo contatos políticos com Brasília. E tem uma outra situação que serve de... O que eu vou dizer? Serve de quê? Serve de quê? De orientação. Esse projeto, para ser votado, o veto para ser derrubado, nós precisamos de todos os políticos. Não podemos distinguir, fazer uma distinção. Esses aqui eu não vou porque eu não sou desse partido, não gosto desse partido, não gosto desse político. Não existe isso. Porque para te aprovar o projeto ou derrubar o veto, a gente precisa da maioria, nós precisamos de 257, aqui, 275 votos para aprovar os projetos, e 41 do Senado. Então, a gente tem que usar todos os políticos. Precisamos de todos os políticos, não dá para a gente dizer que esse eu não posso, não vou visitar porque... Esse eu não vou mandar carta porque eu não gosto dele, não gosto do partido, não gosto da política dele. Não, nós temos que usar todos. Porque o benefício será para todos e dependemos de todos os políticos. Não tem outra situação. Agora, uma coisa também que eu gostaria de esclarecer é o seguinte. Nós temos na Agacor... Tomei um vinho ontem, não desceu direito. A poeira, né? Hã? A poeira. É, aquela casca de uva, acho que não esmagaram direito. Nós temos, fora do quadro de associados da Agacor, 220 ou 222.712 que não são sócios. A gente fez um levantamento aqui. Também aqui eu deixo, eu deixo aqui registrado o meu pleito de admiração pelo Fernando Pires, que é 1711, ele esteve aqui conosco, organizou para nós o cadastro dos 1712, ele tem formação em TI, né? Ele organizou todo o cadastro, os endereços que a gente tinha aqui, mesmo antigo, a gente usou. Então, nós identificamos 222.712 que não são associados. Lembrando que, no momento que a gente conseguiu o êxito, esses 222 serão também agraciados. Eu me lembro que, durante a lei 8.529, tinha o pessoal que recolhia dinheiro entre os colegas, né? E teve muita gente que não ajudou a custear as idas do Eloy e outros para Brasília, porque ele tinha o pensamento de que se ele ganhar, eu também vou ganhar. Né?
Então, se vocês forem indagados de algum colega, como é que foi a reunião lá, o que foi tratado, né, e ele não for associado, explica para ele, olha, é importante tu te associar. Além de a gente ter... A associação existe porque precisa de associados, senão não precisamos. Né? E os custos para te fazer um trabalho lá em Brasília é um custo bem alto. Né? Na época, nós tínhamos os recursos aqui na associação em função dos processos dos 1711, o tipo quinquênio e outros, né, processos que renderam algum retorno financeiro para a associação. Né? Por exemplo, eu e o Canabá, a gente chegava em Brasília, terça-feira tinha a audiência numa comissão, e o nosso projeto só ia ser votado era o último da fila, da pauta. Aí tu não tinha como voltar, né? Ou voltar e depois ir de novo, né? Então a gente acabava ficando por lá, a gente só dava aqui mais ou menos 14 dias. Né? E tudo era custo, né? Então, quem não for associado, que vocês conheçam, venham para a associação. Né? Porque a gente depende de recursos financeiros. Sem recursos, tu não vai fazer praticamente nada. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa reunião. Né? Eu coloquei para vocês as duas situações que a gente está enfrentando, que é a do veto e do projeto de lei, o 2271. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. E esse documento do PL, que a gente vai mandar para os deputados, do PL, do 2271? Do veto, como eu te falei, o veto foi assim, o Congresso Nacional foi ao Supremo Tribunal Federal perguntando se os vetos tinham validade. E o Supremo respondeu o seguinte: não, os vetos não têm validade. Entretanto, a partir de 2023, todos os vetos têm que serem apreciados, sob pena de, não votando, trancar a pauta. Então, para eles está tranquilo. Os vetos a partir de 2022 estão lá. Caralho. Informações extraoficiais dizem que são em torno de 3 mil vetos. E vocês podem ver que quando sai a pauta nas informações, nas redes sociais, é tudo veto de 2023 para cá. Geralmente, não todos eles são do governo atual, do governo Lula. Tá? Não tem veto antigo. Então, pessoal, eu acho que... Uma outra questão, né? Hã? A partir do dia 5, começam as campanhas, né? Então nós temos que mandar... A Mirta disse que a assessoria, né, Mirta, fala. Sim, a PL não para. Quer dizer, o andamento dos processos na Câmara não para. Lá na Legislativa, a gente pode enviar em qualquer momento. Pode. O que ela aconselhou, Cacá, é que agora a gente trabalhe com o André, para ele colocar urgentemente lá para ser votado, e aí sim trabalhar com os líderes dos partidos, porque para que eles usem né? Na verdade, esses deputados que tu está pedindo, pedir para que eles acionem os líderes dos partidos que vão estar lá na Câmara, né? Na carta que eu elaborei, eu pedi apoio para o requerimento. O requerimento tem que ser lido. Aquilo ali é o ritual. Ele foi lido, aí ele André, né? vai... Tem que pegar primeiro o André para ele lançar lá para ser... Quem é o André? O André Figueiredo, deputado do Ceará. O Fabrício está aí, Mari? Tá. Eu queria ver se ele imprimiu uma... Bom, vou fazer o seguinte, a gente pode... Vocês acessam o site da Agacor? Sim. Então a gente pode botar a carta lá no site e vocês retiram. Aí vocês querem
o xerox dessa relação das lideranças. Sim. Ó, cadê a mesa? Olha só. Minha querida esposa, cheguei atrasado ontem porque eu estava na Agacor. É uma carta que eu estou fazendo para ela. A reunião se prolongou deveras noite adentro. Acabamos tomando um choquinho no Gambrinos E bolinho de bacalhau. e com um bolinho de bacalhau e fomos visitar uma tia nossa muito adiantada, a tia Carmen. Espero que entendas e nunca te esqueça. Te amo com todo o meu coração. Abraço, Cacá. Acho que vai. Vamos falar com a Regina que eu estava junto e que eu sabia que a reunião terminou cedo. Puxa vida. Não, isso é deixar o portão aberto. Não teve nada de Gambrinos e não sei aonde que o Cacá foi. Hã? Vamos pular o portão? Não dá, cara, é muito alto, tem esqueleto ainda. Só pelo lado. Aí, agora é verdade. Querida, não, dirigimos-nos a Vossa Excelência para solicitar apoio à inclusão do requerimento número 3548 no Colégio de Líderes, dizendo sua deliberação e inclusão na ordem do dia no plenário da Câmara. Ali tem que ser lido para entrar no plenário e inclusão na ordem do dia. Isso aí a gente pode também colocar no site. A relação vocês vão querer? Não precisa a redação e a lista. Hum? Tudo no site. Tá. Vamos a papel para Tá, então tá. Então vai ser colocado no site pelo Fabrício. E alguém mais tem alguma dúvida? Os senadores também. Não, por enquanto nós estamos na Câmara. Que é um projeto da Câmara dos Deputados. Se ele passar na Câmara, que, como eu falei para vocês, nós tivemos, para ele ser apreciado como urgente, 461 assinaturas. E quando ele entrar na ordem do dia, eles não vão retirar a assinatura, né? Alguém perguntou alguma coisa. O senhor? Colega, me permite ser, por conhecimento, estou falando por conhecimento, eu fui vereador TG da minha cidade, presidente da Câmara, então a gente tem certo conhecimento, e fui várias vezes a Brasília também em missões. A questão, assim, que eu fiquei em dúvida, que eu acho que deve ser colocado entre nós aqui, qual é a prioridade para nos tornar matéria conflitante? A PEG 2271, com o veto. Então, qual seria o direcionamento que vocês entendem? Eu, particularmente, entendo que o veto seria a forma melhor, nesse momento, o PL depois vai indo, né? Ele vai indo, ele não vai ser apreciado agora e já ser colocado em votação. E também, uma vez sendo derrubado o veto, derrubado isso, né? Uhum. Se tem que ter no orçamento ou não esse pagamento já, essa despesa, porque ela tem que ser feita de você paga o outro, não é? Então é mais ou menos isso aí que só, o resto brilhante, brilhante informação que tu fizeste aí, deu para entender bem e tal, né? Mas talvez, de forma de encaminhamento, né? Para que a gente não incorra num erro de encaminhamento, né? Ou então numa matéria conflitante que pode... Na realidade, quando saiu a Lei 8.529, não tinha essa rubrica para pagamento de complementação para o pessoal dos Correios. Aí, na época do
da Lei 8.529, que a Lei 8.529 ela foi vetada no Congresso Nacional. Ela foi vetada. Aí, como o Collor sofreu impeachment, entrou o Itamar Franco. Aí, o pessoal de 1711, ele tinha um padrinho que botou o projeto embaixo do braço e andou com ele, que era o Mauro Benevides. O Mauro Benevides, quando ele sentiu que tinha quórum para votar, ele disse: agora vamos apreciar o veto à Lei 8.529 dos aposentados dos Correios. Foi derrubado o veto. Quem tinha que assinar a Lei 8.529 era o Mauro Benevides, e não o presidente. Então, o Itamar, sabendo que a lei tinha sido, o veto tinha sido derrubado, e o presidente do Correio era o Henrique Argrives, que era companheiro dele lá de Minas, disse: não, eu quero assinar essa lei para entrar na história dos aposentados dos Correios. Bom, aí não tinha rubrica. Exatamente. Aí o Itamar publicou um decreto, que é parece que 8.623/93. O número eu estou chutando, mas é mais ou menos parecido. Se quiser jogar no bicho amanhã, 8.693. Abrindo um crédito suplementar para pagamento desses benefícios dos aposentados. E essa rubrica existe até hoje. Então, quando tem o LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, dessa lei 8.529, eles aumentam ou mantêm ou aumentam os valores. A gente acredita que essa conta está com superávit, porque tem muitos colegas nossos que, infelizmente, partiram para desse plano. Já gasta bastante desse dinheiro aí. Hã? Só o teu salário já gasta bastante desse dinheiro. Olha, vai faltar. Porque aí, então, o que vai acontecer quando sair essa nossa lei? Vai ter que vai ser aberto um crédito suplementar para aquela rubrica. Já está mais fácil, porque já existe isso no orçamento da União. A Rede Ferroviária Federal, os aposentados, que a nossa lei 8.529 é a mesma, quer dizer, que a lei primeira foi da Rede Ferroviária Federal, 84/61. Aí o pessoal dos Correios viram aquela lei sendo aprovada, fizeram a mesma lei, claro, com outros termos, né? Aí Fernando Henrique Cardoso, no final do mandato dele, ele vetou o nosso projeto, e deu o projeto para a Rede Ferroviária dos seguintes termos: concedendo complementação de aposentadoria a todos os empregados da Rede Ferroviária Federal, independente do regime jurídico. Sim, eles ganharam. Né? Mas só que eles não receberam de imediato, porque não tinha a rubrica para eles. Nós é diferente, que nós já temos essa rubrica. Claro que, digamos assim, no final do ano a gente consegue derrubar a lei, mas a LDO já foi aprovada. A LDO ela tem que ser feita antes do exercício de 2027, tu entendeu? Sim. Mas aí, de qualquer maneira, a gente vai ter que receber isso aí com o pagamento em atraso. Né? Os atrasados dos anos. Vocês querem ver uma coisa como a lei 8.529 foi mal feita? A justiça, eu vou citar o meu caso, a justiça considera a lei 8.529, que ela não diz no parágrafo único que tu tinha que ser estatutário. Cacá, Fabrício,
Não, depois eu vou pedir para te colocar no... Pessoal, acho melhor botar no site da H4 a carta, a relação dos líderes, tudo, tá? Pode se retirar, por favor. Olha, aquele lá em cima tá isso. Vai ter que prestar conta. Olha o tênis dele, olha só. Olha, eu vou me demitir, eu quero ver quem vai atender esse povo. Vai ser vai atender todo. Vai ficar dando lugar. Nós vamos fazer uma baixa assinada. Acho que tu não entendeu, tu já está demitido. Glória. Isso aconteceu comigo com um carteiro que chegou no sábado, o horário era das 8, e chegou às 9h30. Aí eu disse para ele, cara, pensa isso aqui é o quê? A casa da sogra? Tem horário. 9h30, deu horário às 8. Disse, o que tu está reclamando? Nem ia vir. Estou fazendo um favor para ti. Bom, então, quanto a isso, viu? Viu só? Quanto a isso, não vai haver conflito. Até porque também o veto está no Congresso Nacional. E o PL está na Câmara dos Deputados. São entidades distintas, tá? Não tem. Não, mas acontece isso, né? Já tem essa lei e tem a lei do LDO que todos os anos é colocado um valor lá. Eu estava falando da lei do 8.529, né? No artigo 1º ela não fala nada em estatutário. Foi que o juiz aqui da TRF4, que é de Porto Alegre, e agora lá no Superior, no STJ, né? Para onde foi parar o meu processo, ali diz, o juiz declara com plena convicção que a lei não diz que tinha que ser estatutário, diz empregados. Empregados se refere ao sentido amplo das pessoas. Se fosse estatutário, aí nós estava ralado. Mas quem sabe muda. Pessoal, é o seguinte, eu vim de trem lá de Novo Hamburgo, aí eu queria ir de Uber, então eu vou pedir para cada um R$20. Né? Olha só. Mas o Uber daqui é Novo Hamburgo. Não, olha só. Eu vinha caminhando na rua lá em Novo Hamburgo, passou um morador de rua, né? Ô tio, avô, sei lá quem disse. Tu não me arruma um dinheiro aí para pegar o trem? Eu, naquela época, eu não sabia nada de trem, né? Sabe, quanto é esse trem? R$45. Eu disse, o quê? Eu fui a semana passada, paguei R$4,50. Como baixou, então? Como baixou, então? Alguma outra pergunta? Fora dos R$20, quem é que vai recolher tudo? O Fabão, tu demitiste o Fabrício agora. Não, alguém mais tem alguma pergunta para não ficar... Onde vai ser o café da tarde? Isso é com a organização do evento, que é o Francisco, a Vera, a Mari... Mas normalmente o palestrante, ele... E o jantar, vai ter jantar, vai ter freio de ouro. Freio de ouro. Cada um paga o seu? Como é que é aquela lei? Cada um paga o seu, cada um paga o seu. Cada um paga o seu. Bom, pessoal, eram essas informações que eu precisava que vocês tivessem conhecimento para que vocês não sejam pegos de surpresa nas redes sociais, dizendo assim, que tem um projeto, não sei o quê, eu ouvi falar. Então, a informação oficial da H4 são essas aí que eu passei. Tá? Nós temos o veto e temos o PL. Mas vocês têm que ter plena convicção de que tudo isso que a gente vai fazer, ou está fazendo, é um movimento político. Então, não podemos rejeitar qualquer apoio político de partido político, qualquer um, independente da sua cor partidária. A gente não pode, agora nas redes, por exemplo, a gente começar a brigar lá porque o fulano é isso, que o fulano é aquele outro. Não. Já está acontecendo. A gente quando vai a Brasília, a gente fala com todos. Né? Fala com o PT, fala com o PSDB,
Eu até tirei foto com o Fernando Henrique Cardoso, imagina. Eles estão lá para trabalhar para o povo, né? Vocês não vão acreditar. Estou em Porto Seguro, esperando a minha mala. Olho para o lado assim, o Fernando Henrique Cardoso. Eu disse, presidente, falei a gentileza de tirar uma foto, posso tirar uma foto? Eu disse, não, pode tirar. Se arrumou lá, botou a mão em cima, porque ele é mais baixo do que eu, né? Aí botou a mão. Bem mais baixo.